David Hume. David Hume era um filósofo muito importante do século XVIII. Ele tinha dois valores, o de assim é e não o de assim tem que ser. Esse valor tinha uma importância universal. Agora nós vamos falar com a nossa repórter Paula Fábio, que está em Edimburgo com dois estudantes. Paula. Na escola de Edimburgo, na Escócia, para falar um pouco mais sobre o David Hume, filósofo empirista nascido em 1711. E para nos contar um pouco mais sobre esse filósofo, estamos com dois alunos especialistas em Hume, Tyler Tolkien e César Sutton. Conte-nos um pouco da vida de Hume, onde estudou, quais suas formações profissionais. Então, o jovem Hume, ele iniciou seus estudos cursando a faculdade de Direito. Mas como ele sempre teve um grande sonho de ser um homem das letras e um filósofo sério, ele logo abandonou os seus estudos jurídicos. Então foi para a França, na cidade de La Flèche. Lá, aos 23 anos, ele publicou o seu Tratado da Natureza Humana, que logo foi editado em Londres em 1739. E suas obras? Sua primeira obra publicada foi seus ensaios morais e políticos em 1742. E depois de sua morte, em 1776, é que foi publicado seus diálogos sobre a religião natural, que foi decidido ser publicado após sua morte, porque ele causava uma desordem muito grande, questionava algumas verdades sobre o catolicismo. Então foi decidido publicar após sua morte. Paula, agora nós temos aqui a pergunta de um internauta, o nome dele é Humberto de Cascavel, e ele diz que só os objetos pensados têm efetividade, e que Hume obtinha os métodos de maneira mais moderna. Ele utilizava de impressões e falava que o hábito era o guia da vida humana. O que seriam essas impressões e como que ele caracterizava esses hábitos? Bom, temos uma pergunta dos estudos de um internauta que quer saber quais as suas explicações sobre o método de raciocínio. Então, a sua primeira tentativa, do método de raciocínio experimental foi nas ciências morais. Então, para Hume, o princípio de todas as nossas ideias são cópias das nossas impressões, ou seja, dos dados empíricos, impressões de sensações, mas também impressões de reflexões, que são as emoções e as paixões. E o que são essas impressões? Podemos dizer que são as instruções originárias ou invisíveis. Como se explica seus princípios de causa e efeito e o da causalidade? A causalidade ela é uma associação de ideias que só existe em nossa mente. E ela é muito enigmática, porque a todo momento afirmamos mais do que vemos. Quando ocorre um fenômeno, temos certeza que logo em seguida ocorrerá outro. É uma sucessão, e isso é uma certeza. Mas a gente não sabe o porquê que ocorre isso. A gente só sabe o depois do fenômeno. A gente não tem a explicação do porquê. Só temos a explicação dessa certeza. Por exemplo, quando colocamos a água para ferver, a gente tem certeza que ocorrerá a ebulição. Mas não temos o porquê que ocorre a ebulição. Comente um pouco mais sobre essa causalidade. Sim. As pessoas, elas acreditam nessa crença da causalidade. Então, Hume nos explica isso. Agora eu vou ler uma frase de Hume que deixa bem explícito isso. A necessidade é algo que existe no espírito, não nos objetos. Não existe na ideia de causalidade, senão o peso do meu hábito e da minha expectativa. E o que foi o ceticismo para Hume? O ceticismo ele tenta provar as verdades do mundo através do método científico. E o ceticismo de Hume, ao abolir o princípio da causalidade, ele lança uma dúvida em toda a ciência experimental, até então proposta. E qual a relação desse ceticismo com o determinismo? O determinismo fala que todas as ações elas são derivadas de ações anteriores. E o ceticismo para Hume, ele discorda, porque por mais absoluto que seja, ele é uma ilusão. E ele se apoia no determinismo físico para explicar os milagres. E no determinismo psicológico para explicar a ilusão. E sua explicação sobre a unidade do eu? Então, para Hume, a explicação da unidade do eu é ilusória, pois todos os seres humanos estão aptos a sofrerem mudanças a todo instante. Mas as pessoas, elas possuem uma crença de que nosso eu de agora é o mesmo de outrora. E a religião para Hume? Então,
Hume foi o primeiro a dizer que Deus pode ter sido criado pela nossa mente. E a sua maior preocupação com a religião foi em termos da crítica filosófica. As principais tentativas feitas no século XVII e XVIII de se justificar racionalmente as doutrinas centrais do cristianismo. Muito obrigada pela participação de vocês e voltamos agora aos estudos com você, Bárbara. Obrigada, estudantes, obrigada a você pela sua audiência e termina aqui mais um Central da Filosofia. Até a próxima. Papa l'americano